oportunidade, inclusive, de mudar tudo isso? Veja só, a Câmara aprovou essa semana um dos maiores retrocessos ambientais dos últimos anos. Foi o chamado Dia do Agro, defendido pela bancada ruralista. Deputados aprovaram em votação relâmpago um projeto que reduz a floresta nacional do Jamanchim, no Pará, para viabilizar uma ferrovia. Essa ferrovia é prioritária para o agronegócio porque liga Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Itaituba, no Pará, para escoar grãos do Centro-Oeste. Também foram aprovadas medidas que flexibilizam o licenciamento ambiental, abrindo caminho para obras e atividades com maior risco de desmatamento, impacto sobre rios, florestas e comunidades tradicionais. E medidas que ampliam a possibilidade de regularização de áreas ocupadas irregularmente, o que, segundo especialistas, pode incentivar novas invasões e grilagem de terras públicas. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, entender melhor do que se trata esse Dia do Agro, a gente recebe o professor Luiz Marques, do Departamento de História da Unicamp. Ele é pesquisador aposentado da universidade, tem atuação reconhecida nesse debate sobre meio ambiente, crise climática, impactos do modelo de desenvolvimento. Professor, sempre um grande prazer te receber por aqui. Muito bem-vindo mais uma vez. E quero te ouvir, você também ficou em choque com tudo isso que foi aprovado, que foi pouco noticiado, inclusive, não? Bom dia. Bom dia, Thalita, tudo bem? Olha, eu lamentavelmente não estou surpreso, porque a única coisa que nós podemos esperar da frente parlamentar da agropecuária é a destruição do Brasil, né? Quer dizer, não há, eu vivo falando isso, acho que eu sou um pouco monótono, inclusive, mas a gente tem que entender que o agronegócio é o pior inimigo da sociedade brasileira. O Brasil, sem nenhum ufanismo, é o país mais rico do mundo em termos da biosfera, da sua biodiversidade, da sua riqueza de espécies, da sua diversidade de espécies. O Brasil tem uma das maiores reservas de água do mundo. Nós temos as melhores condições do mundo para fornecer um exemplo de contenção do colapso ambiental que está em aceleração no momento. E o que nós estamos fazendo? Por causa quase exclusivamente do Congresso Nacional e dentro do Congresso Nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, são 303 deputados em 513. E são 50 senadores em 81 senadores. Então, eles têm uma maioria. Além disso, tem as alianças com as tais das outras bancadas, da Bíblia, da Bala, etc. Né? Então, qual é a tarefa da sociedade brasileira hoje, pelo amor de Deus? É mandar esses caras de volta para casa em outubro. Nós temos que acabar, nós temos que fazer com que o Congresso... Não, já estamos falando aí de há tempos, tá certo? O Congresso inimigo do povo. Quantas vezes é necessário nós percebermos as medidas completamente danosas, nefastas para a sociedade brasileira, que estão sendo tomados sob a liderança da Frente Parlamentar da Agropecuária. Não é que não são os únicos, mas é a liderança da destruição. Então, agora estão querendo acabar, fizeram, se eu não me engano, terminaram hoje, ontem já aprovaram esse projeto de lei que proíbe o embargo de terras, uma vez constatado por sensoriamento remoto, o desmatamento, que é uma ferramenta fundamental para conter o desmatamento. Não é? Isso é absolutamente... sabe, o Brasil tem uma tecnologia desenvolvida pelo INPE, em colaboração com outras instituições fora do Brasil, a Global Forest Watch, existem vários outros mecanismos de sensoriamento remoto por satélite que mostra, inclusive com uma definição cada vez melhor, os níveis de desmatamento, o evento desmatamento. E o que o sensoramento remoto permite é exatamente a intervenção imediata, porque não adianta você ter que fazer todo um labirinto burocrático até chegar à notificação do desmatador, do criminoso, que vai ter o direito de alegar um advogado, etc. Quando não se trata de uma acusação, se trata da constatação de um fato. O satélite está vendo, é um testemunho ocular do crime, tá certo? Então, ele é um instrumento fundamental. Então, nós temos que... Bom, essa lei é inconstitucional, antes de mais nada. Essa lei é totalmente constitucional e ela vai ser barrada, seja por
por veto do Lula, seja pelo Supremo Tribunal Federal, porque existe uma lei, em 98, que mostra isso, tá certo? A lei de 98 mostra claramente que qualifica esse tipo de crime. Então, não há, e desde 88, por causa da Constituição também. Então, nós temos hoje, o agronegócio, gente, é um bando de gafanhotos que estão se destruindo a eles próprios. Veja, saiu agora um parecer da Systemic, publicado, muito bem analisado, num artigo no jornal Valor, pelo Ricardo Abramovay. A Systemic está fazendo essa projeção de que até 2040 a China vai diminuir em 36% as importações de soja do Brasil. Mas não é esse o problema. Não é essa nem a questão. Até 2040, eu aposto com vocês que bem antes disso o agronegócio estará inviabilizado, porque ele é a principal causa, o principal fator, o principal vetor do aumento das crises ambientais no Brasil. Então, ele está dando um tiro, não é no pé, ele está dando um tiro no seu próprio coração. Nós temos que acabar com esse modelo econômico agroexportador. Nós temos que partir para uma economia de autossuficiência alimentar baseada em alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, sem monocultura. Qualquer criança pode entender isso. Como é possível que a sociedade brasileira não esteja entendendo essa ameaça sistêmica que o agronegócio representa para a sociedade brasileira? E está continuando a eleger essa turma, que a sua reportagem acabou de mostrar, que é um bando de corruptos, que é uma quadrilha, tá certo? Estamos vendo aí, o Ciro Nogueira, você estava se referindo ao Ciro Nogueira agora há pouco, foi aquele que tentou, logo depois da eleição do Lula, acusar as eleições de fraude. Então, eles são golpistas sabe, na sua medula. Eles são golpistas na medula, eles são golpistas de DNA. Então, a gente tem que pôr esses caras de volta para casa, sem prejuízo das implicações legais. Eu não sou advogado, eu não estou acusando ninguém, mas está cheio de gente acusando com as acusações absolutamente fundamentais. Então, o crime e o agronegócio são gêmeos, são chifópagos, são areia do mesmo saco. Entende? Então, isso é que é preciso a gente acordar. E existe a possibilidade de nós pormos essa gente na rua de novo, em outubro. Vamos acabar com essa frente parlamentar da agropecuária. E existe uma série de outros deputados que têm projetos, etc, etc. Vamos apoiar esses deputados que têm projeto de país, projeto de sociedade. Não é projeto de enriquecimento ilícito próprio, é apenas, entendeu? Sei lá, já falei demais, desculpe, mas é que eu fico tão indignado. A sua indignação nos atinge também. Professor, eu estou com a Laura, com o Edu, vou passar para eles para apontamentos, questionamentos. Laura, por favor. Não, eu achei muito impressionante todo esse relato que o professor nos trouxe. Agora, a cara de pau do agronegócio é tão extraordinária que esse negócio de pegar e proibir o IBAMA de autuar esses desmatamentos constatados por sensoriamento remoto significa... Olha, gente, mas é incrível. É a mesma coisa se você chegar e falar assim, eu não pode prender nenhum bandido que seja visto pelas câmeras de segurança. Aqui o prefeito Ricardo Nunes está pondo 40 mil câmeras a mais. São Paulo já tem milhares de câmeras. E o Ricardo Nunes fala, que bom que nós temos a câmera, porque nós estamos vendo o crime quando ele está acontecendo e em 2 minutos a gente chega lá. Se isso vale para combater o crime na cidade, por que não vale, meu Deus do céu, para pegar e coibir esse desmatamento, que, como o professor diz, é uma coisa devastadora mesmo. O cara pega uma corrente, o correntão, né? Correntão, estica o correntão, põe trator de um lado, põe trator do outro e vai derrubando as árvores assim. Quer dizer, se você não puder atuar imediatamente quando você vê o problema, quando for mandado um cara para lá, uma diligência e tal, fazer a perícia e tal, não tem mais nada. Então é sobre isso, quer dizer, nós estamos hoje, graças a esse congresso de bandidos,
proibidos de pegar o assassino da floresta, que foi visto por câmeras que estão em satélites. Qual é a lógica disso? E você viu a justificativa? Um dos parlamentares aí da bancada ruralista, ele disse assim, a gente não pode fazer uso de inteligência artificial para medir, fazer essas medições, porque, por exemplo, pode ter sido uma derrubada natural de árvores. Gente, ou pode ter sido uma queimada que não tenha sido... Lá. Exato. Exato, um dinossauro passou por lá de repente. E é a chocante. mesma turma que quando chega no governo, e chegou em 2018... provoca a desregulamentação da economia, porque a gente não pode ter as amarras. A gente precisa usar a tecnologia em nosso favor. Sim. A gente precisa ter liberdade. Agora, quando é para criar mecanismo e liberdade para o fiscal funcionar, aí não fomos nós, foi o Pezão. E lá de cima você não consegue ver. E acabaram com o IBAMA. E destruíram a FUNAI, e permitiram aquele genocídio nojento que aconteceu lá em Roraima com os Yanomami. Quer dizer, olha a quantidade de coisa, olha a quantidade de coisas que a gente viveu nesse país. Eu fico... é um pouco chocante a gente ver como esses caras aí... Eu acho que, se tudo der certo, eleger o Bolsonaro, esse Flávio Bolsonaro, nós estamos quase... em vias da gente se livrar disso. Mas o que o professor está chamando a atenção é isso. Congresso Nacional. O Congresso Nacional é uma organização criminosa hoje. Por isso que ele é chamado de Congresso Inimigo do Povo, entendeu? É conscientizar as pessoas, uma frase que o presidente Lula usa muito, né? Se você não vota porque você não gosta de política, saiba que alguém que gosta vai votar. E alguém que gosta vai botar quem ele quer. E muitas vezes ele gosta da política, não é exatamente pelos motivos que você não gosta. Né? Então... E você vê, né? A gente teve mudança da presidência, mas esse Congresso continua abrindo como chama? A boiada? A porteira. A porteira. Continua abrindo a porteira, se aproveitando, inclusive, desses momentos políticos em que os olhares estão focados em outros pontos para abrir a porteira. Esse dia do agro foi isso. Eles decretaram um dia do agro, foram lá, aprovaram um monte de projeto e urgência para outras discussões. Tem aquela questão do crédito, por exemplo, já pensando na crise climática que vai ter lá na frente, porque em vez de se precaver em relação a medidas que podem nos levar a minimizar danos, não. Eles já querem um empréstimo que vai servir para cobrir o lucro que eles vão deixar de ter. Eles querem moleza com os empréstimos que já pegaram e querem moleza para pegar novos empréstimos. Sendo que não vão pagar os empréstimos que já pegaram porque vai ter molezinha. Então, eles pensam em tudo. Eles pensam atrás e na frente. Em tudo menos no país. Agora, isso que você falou, eu acho que é bem importante. Tá todo mundo olhando para o Vorcaro. Tá todo mundo olhando para Brasília. Tá todo mundo olhando para Papuda. Tá todo mundo... E é a mesma lógica que o Salles falou lá atrás. Passa a boiada. Vamos aproveitar que a imprensa tá toda olhando para ali... pra gente passar boiada. Sabe o que eu descobri hoje? Assim, não tem a ver com a bancada do boi, mas tem a ver com a bancada da bala. Estão querendo aprovar, e já está andando no Congresso, uma isenção de imposto de renda para militar. Mas quê? Sim, uma determinada categoria de funcionários públicos não pagar imposto. Com qual justificativa? É exatamente essa a justificativa. Eu quero. Você não pinta meio fio. Depende. Você pinta bem meio fio? Já passou nesse teste? Exatamente. É só para quem tem trabalho árduo, viu? Não é para qualquer um, não. Você está pensando o quê? Negócio de ser professor universitário, vai querer não pagar imposto? Não, gente, deixa eu só contar. Isso não é piada. Eu moro do lado do quartel do Comando Militar do Sudeste. Sim. Do lado. Cara, você acredita que nem a segurança do quartel eles fazem? É segurança terceirizada. Gente, é impressionante. É um negócio assim. Mas nem pra isso vocês servem pra proteger o quartel. É pra segurar uma arma na esquina. Onde eles moram, né? Porque ali dentro estão construindo um conjunto habitacional para os oficiais em trânsito e tal. Mas nem cuidar da segurança do quartel eles conseguem. É para fazer um pouquinho mais, porque daí eles que trabalham depois no terceirizado também prestando esse serviço, né? Ah, é? Professor, jogo de volta para você. Quer complementar?
A gente falou demais também. Não, eu acho que vocês estão exatamente na mesma linha, Soma. Não é nem na mesma linha, é simplesmente constatando as evidências, tá certo? Não se trata mais de raciocínio, não se trata mais de análise, tá? É uma coisa que está diante de nós todos. E o que a gente tem que levar bem em consideração é o seguinte: muito bem, o Lula vai ser eleito, há uma probabilidade crescente, praticamente. Hoje temos. Também não podemos nos desmobilizar em relação a isso. Ah, o Lula já ganhou, tal, e a gente deita em berço esplêndido. Não. Nós temos que estar mobilizados para garantir a vitória do Lula. Isto posto, não adianta eleger o Lula e manter esse Congresso. O Lula não governa com esse Congresso, tá certo? Então, o projeto da direita é um projeto de semi-parlamentarismo, etc., porque eles têm mais controle sobre o eleitor, sobretudo nesses rincões mais afastados do Brasil, sobre o eleitor do deputado e do senador. Então, nós temos que estar extremamente concentrados, mais do que nunca, na renovação do Congresso Nacional. 2/3 do Senado hoje estão em jogo e a totalidade dos deputados, tá certo? Então, gente, vamos focar nessa questão, vamos falar para o eleitor, vamos falar para a sociedade brasileira. Toma cuidado com o seu candidato, não eleja no automático. Pergunte a ele o que ele quer para as questões que são as mais importantes para a sociedade brasileira. A questão do trabalho, a questão da segurança, da questão da saúde, a questão da educação e a questão ambiental, que é uma questão socioambiental, não é simplesmente jardinagem, não é isso, é questão socioambiental. Entre outras coisas, vamos pensar o seguinte: a arborização das cidades, o que nós temos chegando aí para nós, agora no El Niño, vai significar catástrofe para grande parte da população do Brasil. Sobretudo das cidades, a maior parte da população mora nas cidades, e nós temos aí, sabe qual é? Só a última coisa que eu quero falar, sabe qual é a contrapartida do agronegócio? É a especulação imobiliária nas cidades, que destrói tudo que é verde na cidade, né? Destrói parques públicos. Então, aqui em São Paulo, então, estão fazendo as coisas mais barbaridades, inclusive no Parque da Água Branca, gente, que é um parque que existe já faz um século, tá certo? Então, a gente tem que pensar também que existe um sistema destrutivo no Brasil, que no campo é o agronegócio e na cidade é a especulação imobiliária, né? E atrás disso tudo tem os bancos, obviamente, como todo mundo sabe. Sei Ô, lá. professora, já que você citou essa questão do Super El Niño, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente começou a semana falando sobre isso, sobre esse risco realmente do Super El Niño, que deve chegar agora e realmente causar danos entre novembro e fevereiro aí principalmente. O que você tem a falar para a gente sobre essa emergência aí que está pela nossa frente? Olha, o CEMADEM, não é? Você sabe, o Centro de Monitoramento de Desastres, desastres naturais que eles chamam, né? Não é bem natural hoje em dia, mas eles lançaram uma nota técnica faz 2, 3 dias agora, muito, muito boa, mostrando que efetivamente existe. Bom, é certo que o El Niño já está em curso, né? Ele vai se manifestar de uma maneira, quer dizer, o grande calor do Pacífico, né? Do Pacífico ali perto do Pacífico Ocidental, ali perto do Peru, já está emergindo e ele tem impactos no mundo todo, com grandes aumento das secas no norte e no nordeste do Brasil e aumento das chuvas no sul do Brasil, né? Outro 2024 aí no Rio Grande do Sul está em vias de acontecer. Existe 50%, mais ou menos, de chances, mas essas chances estão aumentando, de que ele seja o El Niño mais forte dos últimos 140 anos. Mesmo que ele não seja, mesmo que não se concretize, se isso se concretizar, nós estamos realmente encrencados. O que a ciência está dizendo? Que nós chegamos ao aquecimento médio global de 1,7 em 2027, porque, em geral, o El Niño é no segundo ano dele que ele atinge a sua máxima intensidade, né? Então, ele vai começar agora no segundo semestre de 2026 e deve permanecer pelo menos até o primeiro semestre de 2027, e nós levamos isso para um crescimento médio global de 1,7. As pessoas que não estão familiarizadas com esse problema falam: 1,7 é bobagem, não, mas é a média global. Isso significa picos de calor extraordinários. Veja, a maior temperatura já constatada no Brasil foi de 44,8 graus Celsius.
Nós não estamos entre os países mais atingidos pelo calor extremo, como, sei lá, o Paquistão, a Índia, o Irã, são países muito mais, sofrem calores muito maior, muito mais elevados. Mas mesmo assim, nós somos um país agrícola, um país e a partir de 37 graus, mais ou menos, você começa a ter danos muito importantes na própria fotossíntese, ou seja, a maquinaria de renovação das plantas. Nós vamos ter picos maiores de calor, mais de 44,8 graus Celsius. Aconteceu no Piauí, aconteceu em Minas Gerais, recorrentemente esse nível de calor. Já é gigantesco, 44,8. Eu não sei se alguém aqui já viveu 40 graus, 41 graus, 42 graus. Agora pensei em 44,8. E nós vamos para 45, nós vamos para 46, e assim por diante. Então, vai haver um número de mortes por calor muito grande. Número de adoecimento por calor muito grande. Então, o que nós temos? Qual é o nosso problema? 70 a 75% das emissões de gases de estufa do Brasil vem de quem? Do agronegócio. Agronegócio. Mais uma vez, tá certo? Então, você olha, mexe, olha para qualquer lado, você vai buscar o problema, tá lá, tá no agronegócio, de novo. Então, a gente sabe isso, gente. A gente já sabia o que ia acontecer no Rio Grande do Sul. A ciência já estava falando isso há anos, que aquilo ia acontecer. Vai acontecer de novo. Por quê? Por causa do agronegócio. E os agricultores do Rio Grande do Sul estão indo para a Amazônia, porque o Rio Grande do Sul já se inviabilizou. Então, agora vamos destruir o resto, vamos destruir lá em cima. Essa é a engrenagem da destruição do país, que a gente tem que pôr um fim nisso. E quem está dando o exemplo para isso? MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, estão rearborizando, estão reflorestando, já plantaram mais de 40 milhões de mudas, querem plantar 100 milhões até 2030, produzem alimentos saudáveis, sem agrotóxico, direto para o consumidor, uma relação simples, uma relação direta, uma relação próxima entre produtor e consumidor. Não tem sentido você plantar soja no Mato Grosso para alimentar porco na China. Isso é completamente idiota, é de uma estupidez que é inacreditável que o ser humano possa entender esse nível de estupidez, certo? Não tem sentido isso. Então, o MST é o modelo de agricultura exemplar do Brasil. O governo brasileiro tem que apoiar o MST e tem que tirar esse plano safra que der não sei quantos bilhões de reais para o agronegócio continuar destruindo o país, gente. Não é, sabe, em inglês ele fala rocket science, né? Não é ciência de foguete, entendeu? É uma coisa simples, é pequeno, é simples, é de imediata compreensão, qualquer pessoa pode entender isso. Professor, deixa eu fechar com você trazendo o seu livro. O livro Ecocídio por uma Agricultura da Vida, do professor Luiz Marques, está aí para vocês, está disponível pela internet, pelas redes, enfim, é fácil de encontrar, mas está aí uma ótima leitura para reflexão sobre esse período que a gente está vivendo e tudo isso que o professor nos trouxe aqui hoje. Professor, sempre um grande prazer te receber, mas obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela publicidade também, viu, Thalita? Não, a gente faz com o maior orgulho, viu? Um beijo para você. Até, professor. Tchau, tchau. Até mais. breve. Obrigado.